Salve, salve galera, salve, salve nação alvinegra, aqui é Alvinegro de Passo Fundo. Gente, eu vou tentar aqui colocar o meu pensamento a respeito de tudo que está acontecendo na SAF Botafogo. E quero dizer para vocês que isso é a minha opinião, tá? E que vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários tranquilamente. Podem divergir, concordar, discordar, não tem problema. Na minha concepção, a SAF do Botafogo, e aí diga-se John Textor, a gente só coloca o nome do John Textor. Na verdade, o contrato da SAF Botafogo é com a Eagle. O John Textor é o controlador da SAF do Botafogo. Tá? O contrato é com a Eagle. A dona da SAF do Botafogo é a Eagle, não é o John Textor. John Textor é o majoritário da Eagle, mas que ele tem sócios. Entendeu? Então vamos lá. Na minha concepção, analisando algumas SAFs no Brasil, se você pega a SAF do Bahia, pega a SAF do Bragantino, por exemplo, você vai ver que o Bragantino e o Bahia, eles não chegaram nem perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, nada disso. Eles não chegaram nem perto de uma Libertadores, não chegaram. O que eu digo, não chegaram nem perto de conquistar. Por quê? Porque essas SAFs, elas preferiram, primeiro, estabilizar dívida, estabilizar o clube, estruturar o clube, tanto que o Bragantino está lá construindo um estádio novo, com uma baita de uma estrutura. O Bahia, o Grupo City está construindo um CT de primeiro mundo. A SAF Botafogo, ao contrário, claro, investiu em estrutura. O Botafogo hoje tem uma estrutura muito maior, muito melhor. O Botafogo tem uma estrutura incrível que não tinha antes da SAF. Só que aí, a SAF Botafogo, diga-se, vamos aí colocar John Textor, ele preferiu, ao invés de, primeiro, estabilizar o clube financeiramente, trabalhar para estruturar o clube, dar estrutura ao clube, para depois a gente começar a disputar título. Não, o John Textor fez o inverso. Ele investiu e, na minha concepção, 2024 começa em 2024 tudo que está acontecendo hoje, porque ele investiu o que ele não podia investir. Botafogo fez um investimento muito alto. Para quê? Para que a gente pudesse ganhar um brasileiro, para que a gente pudesse ganhar uma Libertadores. As maiores alegrias das nossas vidas. Aí ele compra o Lyon. Quando ele compra o Lyon, ele arrebenta mais ainda o que já estava ruim, porque ia estourar isso aí. E aí a gente pega o seguinte, e aí a gente se coloca como torcedor. Quando lá atrás algumas pessoas diziam, olha, a situação não tá boa e tal, a gente dizia que os caras estavam perseguindo o Botafogo, que isso, que aquilo. Por quê? Porque nós somos torcedores, nós somos passionais. Ora, nós ganhamos uma Libertadores, ganhamos um Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Pô, a gente tava feliz pra cacete. Pô, a gente não ia nunca acreditar como é que a gente ia pensar, quando que a gente ia pensar que depois do ano de 2024, 2025 ia ser complicado e 2026 aí a gente já está nessa situação. Porque a gente não está preocupado com isso, a gente não se preocupa com isso, a gente é torcedor, a gente quer saber o campo, a gente quer saber o resultado de campo. Mas galera, a gente tem que começar a se ligar que o resultado de campo é importante, mas fora dele também é importante. Não adianta a gente ganhar um título aqui. 95 nós ganhamos um título brasileiro com 4 meses e 5 de salários atrasados. Depois desmontou o time todo porque não tinha como manter aquele time. Depois viemos ganhar um campeonato brasileiro, 30 anos depois. Por quê? Porque não tinha planejamento.
E o que está acontecendo hoje é justamente isso. O John Textor, na ânsia, por quê? Porque o John Textor, todo mundo sabe, ele tem um ego muito maior do que ele. Ele é um pavão, ele quer aparecer, ele gosta de mídia, ele é um homem de mídia, né? Ele gosta de mídia. Ele gosta dessa situação da torcida do Botafogo tá colocando ele lá em cima, papai, não sei o que e tal. Então ele pegou e preferiu, ao invés de estabilizar o clube financeiramente, dar estrutura, construir um CT antes de investir no time, ele preferiu fazer o contrário. E isso fez com que a gente chegasse nessa situação. Aí ele compra o Lyon, arrebenta tudo mais ainda, compra o Lyon com o dinheiro dos outros, que é assim que ele trabalha, tem uma dívida a pagar e, de repente, a gente vê o Botafogo nessa situação. E por que o Botafogo está nessa situação? Primeiro, pelo passo maior que a perna dele alcançava, que ele deu. Ele deu um passo maior do que a perna dele alcançava. E aí, ele tem uma dívida com a Iconic. A Iconic não quer saber de mandar, de comandar time de futebol. Não querem, eles não querem saber disso, querem receber. Ele agora perdeu lá na Inglaterra, mas parece que a justiça lá agora mandou lá para uma outra, que eu esqueci o nome que dá lá, negócio lá de... que vamos dizer assim, vendo aqui a justiça brasileira, para uma outra instância, né? Porque parece que entenderam que houve erros ali naquela situação do processo. Mas ele vai ter que pagar a Iconic, certo? Ele vai ter que pagar. E ele tem um monte, e os pares dele, ou seja, os sócios do John Textor, não confiam mais nele. Tanto, e aí vou explicar para vocês aqui que ontem o repórter lá da Globo, cara, ele falou sobre isso. Ele colocou, estou tentando achar aqui, ele colocou que ele deu uma notícia que o aporte realmente existe, os 50 milhões de reais existem, não é balela, tem 50 milhões de aporte de 2 amigos do Textor, mas que precisa do aval da Eagle e do aval da Ares, que são sócios da Eagle. Não tem o que fazer. Aí, segundo ele, não é uma notícia vinda do Botafogo, é uma notícia vinda da Eagle, porque ele entrou em contato com pessoas da Eagle que disseram que realmente existe o aporte, que a Eagle já assinou, mas que agora falta a assinatura da Ares, que a Ares estava analisando os documentos, porque ninguém acredita mais no John Textor. O John Textor, para os pares dele, ele não é mais confiável, por conta dessas maluquices que ele faz. Eu acho que a saída do John Textor, minha opinião, repito, é vender o Lyon. Meu irmão, vende o Lyon, ele é dono do Lyon, ele só não está à frente do Lyon, ele só não é o controlador mais do Lyon, que nem ele é do Botafogo. Vende o Lyon, paga essas dívidas, recompra o Botafogo, se for o caso, e aí depois ele pensa em comprar um time lá na Inglaterra e beleza. Só que hoje, se ele não resolver esses problemas o mais rápido possível, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser retirado também da frente do Botafogo. Ele vai ser afastado e não vai ser mais o controlador do Botafogo. Aí a Eagle Futebol vai comandar o Botafogo. Vai pegar uma pessoa e vai indicar para ser a controladora do Botafogo. Por quê? Porque o dono do Botafogo, a gente fala, o dono do Botafogo é o John Textor. Não, o dono do Botafogo é a Eagle. A assinatura é com a Eagle. John Textor é o sócio majoritário, ele é o controlador do Botafogo. Mas se essas coisas, se ele não resolver esses problemas que ele arrumou, ele vai ser afastado da frente do Botafogo e a Eagle vai. Agora, a pergunta é, a Eagle vai investir no Botafogo? Porque, pelo que parece, a Eagle não gosta do Botafogo.
Eles estão cagando para nós. Tanto que o clube social, tomara que estejam atentos a isso, eu não quero o Botafogo na mão do social, nunca mais na vida. Mas o contrato da SAF e Botafogo com a Eagle, tá? Obriga a Eagle a pagar a folha salarial do Botafogo. Eles são obrigados a pagar a folha salarial do Botafogo. E eles não estão fazendo. Eles estão desrespeitando o contrato. E o social, se tem desrespeito ao contrato, tem que proteger o Botafogo. Tá? Tem que proteger o Botafogo. Portanto, a minha opinião é que tudo isso que está acontecendo hoje no Botafogo começa quando o John Textor assume a SAF Botafogo, ele como controlador, e ele, ao invés de fazer o que o City faz no Bahia e o que o Red Bull faz no Bragantino, ele inverteu as coisas, ele quis ganhar título. Ele quis ganhar título e ganhou. E nós comemoramos, e nós ficamos felizes pra cacete. A pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte: se John Textor, ou seja, John Textor, né, porque ele é o controlador, se ele não faz o que ele fez, se ele faz o que, na minha opinião, era o certo em fazer, era fazer como o City faz no Bahia, como o Red Bull faz no Bragantino, que é estruturar primeiro para depois começar a pensar em título. Se ele faz isso, a torcida do Botafogo iria entender? Duvido. Conhecendo a gente como eu conheço, não ia. Não ia porque nós estávamos há muito tempo sem ganhar um título. Nós estávamos há muito tempo engasgado sem gritar campeão. Quando vem a SAF, a primeira coisa que todos nós pensamos, opa, agora nós vamos voar. E voamos em 2024. Mas, torno a repetir, a SAF Botafogo fez o inverso, fez o contrário. E por isso estão passando por esses problemas. Ah, mas nós ganhamos em 2024, porra, faturamos um montão de dinheiro. Ganhamos brasileiro, ganhamos, né, premiação. Mas aí o John Textor, né, faz a maior merda da vida dele, compra o Lyon e esse dinheiro vai todo pro Lyon. E o Botafogo fica desprovido. Então, eu acho que nessa situação do Botafogo não tem outra coisa a fazer. Ou o John Textor resolve o problema imediatamente, ou ele vai ser afastado de controlador do Botafogo. E a Eagle vai assumir. E aí a gente não sabe o que vai ser do Botafogo. Não sabemos. Eu, sinceramente, torço mesmo, para que ele resolva esses problemas. Que com todos os problemas do John Textor, com toda essa fanfarronice dele, com todo esse ego que ele tem, né, de querer aparecer e tal, eu não sei, cara, sinceramente, se o melhor pro Botafogo é a Eagle assumir. Porque o torcedor fala assim, ah não, vende. Não é assim vender. O contrato é de 30 anos. A Eagle quer vender o Botafogo? Ué, se a Eagle quiser vender o Botafogo e tiver um investidor, beleza. Outro dia numa live aí de um outro canal, um torcedor perguntou se o Botafogo não tinha nenhum bilionário para comprar o Botafogo. Tem, mas não querem. Quando o Botafogo faz decide que vai virar uma SAF, por que um bilionário botafoguense não comprou o Botafogo? Os irmãos Moreira Salles são bilionários. Eles quiseram comprar o Botafogo? Não, não quiseram. Teve que vir um americano que, a princípio, não conhecia porcaria, ele não conhece porcaria nenhuma de futebol, ele é um apaixonado pelo futebol, mas ele não conhece, que veio e comprou a SAF do Botafogo. Nos deu alegria em 2024, mas agora está nos trazendo preocupação. Então, galera, eu acho que não tem meio termo. Ou o John Textor resolve esses problemas imediatamente, ou ele vai ser afastado pela Eagle e ele vai sair de ser controlador do Botafogo, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. E o social, que eu critico, que eu não quero o Botafogo na mão do social, tem que também estar atento para fazer a Eagle cumprir o contrato, que a Eagle tem a obrigação de pagar a folha salarial do Botafogo. Isso está em contrato.
Em relação a outros assuntos que apareceu aí agora o Danilo quase foi para a justiça. O Danilo. Gente, o Danilo, por conta de 3 meses de salário atrasado, de fundo de garantia atrasado, ele tem o direito sim de pedir rescisão indireta. Mas prestem atenção, ele tem que entrar na justiça. Não é assim, o cara tá com 3 meses de salário de fundo de garantia atrasado. Ele negociou lá com o Palmeiras, ele vai rescindir o Botafogo. Não, ele tem que entrar na justiça. Ele tem que provar que tá com esses 3 meses de fundo de garantia atrasado. Aí o advogado dele entra na justiça, solicita a Justiça do Trabalho, o juiz analisa e se entender que ele tem razão, o juiz vai dar uma liminar. Aí ele se transfere para outro clube e depois a Justiça do Trabalho vai julgar o mérito da questão. É isso. Entendeu? Não os caras colocam como se o Danilo, com 3 meses que estava, mas agora foi quitado, 3 meses de fundo de garantia atrasado, o Botafogo não depositava esses 3 meses de fundo de garantia, ele pudesse simplesmente sair, ele atravessava a rua, não, eu não jogo mais aqui, agora eu vou jogar lá. Não, não é assim não. Tem que entrar na justiça, tem todo um processo. Mas aí, a imprensa noticia isso aí. Sabe quem noticiou isso aí? Sabe de quem foi a notícia? Benjamin Becker. Benjamin Becker, todo Benja, tá? Não tem nada, a gente não tem como acreditar num cara desse. Ele é palmeirense, galera. Ele é palmeirense. Benjamin, o Benja, ele é palmeirense. Um cara sem credibilidade, entendeu? Que tá aí, UOL, tem lá um canal no YouTube, entendeu? Ele fala o que ele quer. E aí os caras compram e jogam lá. Então, galera, qualquer jogador com 3 meses de fundo de garantia não depositado, ele pode, sim, pedir uma rescisão indireta e sair para outro clube. Só que ele tem que fazer isso através da Justiça do Trabalho. O Danilo não fez. Não tem nenhuma ação na Justiça do Trabalho para isso. Aí eles plantam a torcida compra e depois fica contra o jogador. Não entrem nessa. Não comprem essa ideia. Não comprem essa ideia. Tá? Não comprem. O próprio Danilo, depois do jogo contra o Volta Redonda, falou orgulho de vestir essa camisa e tal. A gente pode acreditar em jogador? Também não. A gente já viu. Marlon Freitas, por exemplo. Mas, torno a repetir para vocês, quando disserem, o jogador está com 3 meses de fundo de garantia atrasado, vai sair pro não. Ele tem que primeiro fazer uma ação na justiça. Não tem nenhuma ação na justiça nesse sentido em relação ao Danilo. Então, galera, eu espero que o Botafogo possa resolver esses seus embrólios. Tá? Espero e torço para que essa porcaria desse transfer ban caia o mais rápido possível. Não é possível a demora para cair esse transfer ban. Esse aporte de 50 milhões é urgente que caia nos cofres do Botafogo. Se esse aporte não vier, a coisa vai ficar mais difícil. E é obrigação da Eagle Football pagar os salários do Botafogo, a folha salarial do Botafogo está em contrato. Vamos fazer valer o contrato. Investimento em jogadores, aí é outra história, mas a folha de pagamento é obrigação deles pagarem. Então, a preocupação hoje com o Botafogo é grande? É grande, claro que é. Claro que é. A torcida do Botafogo acordou e começou a protestar. Tá lá, picharam os muros lá do CT do Newton Santos, com razão. Com razão. Concordo com tudo que botaram lá, não. Ladrão, não sei o que, não concordo. Mas entendo. Agora, foi a torcida do Botafogo, foi a torcida organizada, que foi? Ninguém sabe. Foi 2, 3, 4 torcedor, 3, 4 torcedor representam a torcida do Botafogo? Não. Agora a torcida do Botafogo marcou um protesto para sábado, antes do jogo contra o Bangu. E com razão, já estava na hora. Está na hora, não dá mais para ficar calado, tem que cobrar desses caras, alguém tem que vir a público e falar o que está acontecendo. O John Textor se escondeu, não sei onde ele está, aparece foto dele,
Tal, mas aonde que ele está? Aonde que ele está? A gente tem que saber. Ele tem que dar uma satisfação para o Botafogo. Ou será que a torcida do Botafogo só serve para ir no estádio e para ser sócio torcedor? Não, tem que ter respeito pela torcida do Botafogo, irmão. Não é assim, não. Tem que dar a cara para bater, tem que falar o que está acontecendo, tem que explicar para que a gente saiba. Ora, então chegue para nós e diga, ó, gente, esse ano nós vamos ter um time competitivo. Como o Alessandro Brito disse lá, precisamos vender jogador. Então que você, John Textor, sente lá na Botafogo TV, chame o torcedor para o debate, fale o que está acontecendo. Ó, esse ano nós vamos ter um time competitivo, vamos brigar para ficar ali, mais uma vaguinha para Libertadores e tal. Dificilmente vamos disputar título, mas vamos equacionar as dívidas, vamos tentar recuperar financeiramente e ano que vem a gente volta firme. Beleza, falar isso pro torcedor, o torcedor vai entender. Agora não pode ficar se escondendo, ninguém fala nada, ninguém bota a cara para bater. Onde é que está o Taira Arruda, por exemplo? Alguém sabe? Onde é que está o Taira Arruda? Onde é que está o John Textor? Porque são esses dois que tem que falar. Não é o Léo Coelho, não é o Alessandro Brito. É o Taira Arruda ou o Textor. A torcida do Botafogo merece respeito. E eles não estão respeitando a nossa torcida. Eu sou sócio torcedor desde sou Botafogo. E mantenho meu sócio torcedor em dia. Então eu tenho o direito de cobrar, irmão. Eu sou torcedor. Eu pago mensalmente lá para ser sócio torcedor. O sócio torcedor está caindo, mas eu mantenho o meu. Porque eu não sou torcedor só na vitória. Eu sou torcedor na vitória, no empate e na derrota. Eu sou torcedor na boa e na podre. Porque ser torcedor na boa é fácil pra cacete. Quero ver ser na podre. Então, galera, dizer pra vocês que eu tô preocupado, tô igual a qualquer um de vocês, mas que eu, como sou um esperançoso, né? Eu acho que eu não sou negativo, eu sou sempre esperançoso, eu sempre espero o melhor. Eu espero, sim, que o John Textor e seus pares resolvam esse problema, que nessa reunião deles aí, a Ares entenda que sem esse aporte eles também vão perder. Porque se o Botafogo não estiver bem, todo mundo perde, irmão. Todo mundo perde. Qual é o time que pode ser campeão? É o Lyon na França? Não. É o Botafogo. É isso que eles têm que entender. O Botafogo é o carro-chefe da Igor. O Lyon tá lá na França, a Europa e tal, mas quem é Lyon? Entendeu? Então, o Botafogo é o único time que pode ser campeão, pode gerar receita para eles. Então, para encerrar, galera, eu digo para vocês que estou esperançoso, estou com esperança que esse transfer ban caia logo, que possa escrever os jogadores já contratados. E em relação ao time, pelo que eu vi no jogo contra o Volta Redonda, eu fiquei satisfeito com a primeira impressão. Acho que o Anselmi vai fazer esse time jogar, a intensidade foi grande, perde, pressiona, claro, foi o primeiro jogo, Botafogo, os jogadores precisam ainda encaixar o esquema, mas gostei do que vi, fiquei com uma boa impressão e acho que com todos esses problemas que o Botafogo está aí, ainda assim a gente pode fazer um grande 2026. Tenho essa esperança e não vou abrir mão disso. Espero que nesses próximos dias aí o Botafogo possa derrubar o transfer ban e a gente possa ter notícias boas, que hoje já tem uma boa notícia. O GE divulgou. Primeiro quem divulgou foi o Vene Casagrande e o GE confirmou que o Botafogo acertou a renovação de contrato do Barbosa por 3 anos. Falta só assinar, está encaminhado, falta assinar, mas o Vene Casagrande foi o que primeiro deu essa notícia, tem que dar o crédito para o cara, porque o Vene Casagrande ele recebe notícia dos empresários. Então, o empresário disse para ele divulgou lá no canal dele e o GE confirmou. Pelo menos uma boa notícia no meio desse mar revolto de tanta notícia ruim. Então, vamos esperar que caia esse transfer ban. Saudações alvinegras.